Olá, eu sou a Rafa e esse é o canal Química para Todos. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando a respeito das funções orgânicas e identificar grupos funcionais em moléculas complexas, como moléculas de polímeros, de carboidrato, de proteínas, DNA, RNA. A gente vai ver um pouquinho a respeito da síntese de formação de polímeros, que envolve reações de condensação e adição, que envolve funções orgânicas. Então, bora pro vídeo? Então, o tema da aula de hoje é o impacto das funções orgânicas nos materiais e na biologia. Então, a aula está dividida dessa forma. A gente vai começar falando a respeito dos materiais de um modo geral, um pouquinho sobre material metálico, cerâmico e polimérico. Depois a gente vai focar mais nos materiais poliméricos, que é onde predomina a ligação covalente, onde a gente pode encontrar as funções orgânicas. E depois, por fim, quais são os impactos na biologia, nas moléculas de proteínas, carboidrato, DNA e RNA. Se a gente fizer uma busca simples no Google a respeito de quais são os tipos de materiais de engenharia, a gente vai encontrar que a gente tem 3 tipos principais de materiais de engenharia: os materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Vocês vão encontrar também a respeito de compósitos, mas os compósitos são misturas entre esses tipos de materiais. As 3 grandes classes de materiais, elas são particulares principalmente pelo tipo de ligação química que dá origem a esses materiais. Então, em cada uma delas, a gente vai ver um pouquinho do que são, quais são as suas principais propriedades e aonde eles são frequentemente aplicados. A gente começa então com os materiais metálicos. Se a gente pesquisar a respeito dos materiais metálicos, a gente vai encontrar essa definição do que são os materiais metálicos. Eu vou ler com vocês. Os materiais metálicos são constituídos por pelo menos um tipo de elemento químico metálico e os átomos se ligam através de ligações químicas denominadas ligações metálicas. Então, aqui lembra que eu falei que as classes de materiais elas são divididas de acordo com o tipo de ligação química que dá origem a esses materiais? Então, como o próprio nome sugere, os materiais metálicos são formados principalmente por ligações metálicas. Continuando. Devido à natureza de grande mobilidade eletrônica das ligações metálicas, essa classe de materiais possui propriedades típicas como alta condutividade térmica e elétrica. Lembra quando a gente fala de ligação metálica que a gente tem como característica principal o mar de elétrons, a formação de elétrons deslocalizados ao longo de todo o material? Esses elétrons, eles possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica e também conduzir calor. Então, por isso, esses materiais, eles têm como característica principal a possibilidade de condução. Então, eles são bons condutores, tanto de energia, de eletricidade, quanto de calor. De maneira geral, os materiais metálicos são bastante resistentes às solicitações mecânicas e podem ser conformados nas mais variadas formas. A gente observa materiais metálicos no nosso dia a dia de diferentes formas. Esses materiais são aplicados em diversos setores da sociedade, como construção civil, utensílios de cozinha, indústria automobilística, aeronáutica, embalagens, eletrônica, implantes ortopédicos e etc. A combinação de propriedades e aplicações dos materiais metálicos os torna essenciais para a sociedade, pois são utilizados desde a idade dos metais, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, e até os dias atuais. É função do engenheiro de materiais desenvolver novos materiais metálicos, como também encontrar meios de aprimorar os já existentes. Esse texto aqui, então, foi retirado dessa referência que vocês encontram aí embaixo, se vocês quiserem ler o texto completo. Certo? Então, quais são as principais propriedades desses materiais, além de excelente condutividade térmica e elétrica? Eles apresentam, de uma forma geral, uma elevada densidade. Por que uma elevada densidade? Porque, devido ao caráter da ligação química dos átomos que compõem essa ligação, eles podem se empacotar de forma mais efetiva. Esse empacotamento faz com que tenha menos espaços vazios ao longo de todo o material. Se a gente tem menos espaço vazio, a gente tem uma maior densidade, maior empacotamento dos átomos e moléculas ali. Como a gente disse, elevada condutividade térmica e elétrica, eles apresentam elevada resistência mecânica. É claro que dentre os metais existentes, a gente vai ter diferentes resistências mecânicas, dependendo do material que a gente estiver falando. Eles podem apresentar elevada ductilidade, podem apresentar diferentes graus de dureza e elevada durabilidade.
A gente sabe que, por exemplo, o ferro enferruja. Enferrujar é oxidar. Então, os materiais metálicos, eles tendem a sofrer oxidação. Então, essa durabilidade deles também vai depender de como eles estão sendo tratados, de como eles estão sendo protegidos dos mais diferentes intempéries que a gente pode ter no meio ambiente. E também dependendo da aplicação, não só no meio ambiente. Se a gente olhar esse gráfico aqui do lado, a gente vai ver que a utilização dos metais e de suas ligas começou lá com o ouro, com o cobre, com o bronze, com o ferro fundido, e depois da descoberta ou desenvolvimento do aço foi que teve esse grande boom da aplicação desses materiais metálicos. E as aplicações deles são diversas. A gente pode encontrar materiais metálicos no nosso dia a dia, aonde quer que a gente olhe, aonde quer que a gente procure. Se a gente fizer a mesma busca a respeito de materiais cerâmicos, a gente também vai encontrar a definição desses materiais e eu vou ler ela junto com vocês. Os materiais cerâmicos são constituídos por elementos metálicos e não metálicos, que na maioria das vezes possuem ligações de natureza iônica. Então aqui, diferente do que a gente falou para os metais, a natureza da ligação química que dá origem aos compostos cerâmicos é natureza iônica. Lembra da característica da ligação iônica? A gente tem a doação de um elétron por parte do átomo que forma o cátion e o recebimento do elétron por parte do átomo que forma o ânion. Então a gente tem a formação de cargas opostas. Essas cargas opostas se atraem e a ligação química acontece devido a essa forte atração eletrostática que existe entre átomos de cargas opostas. Normalmente são incluídos nessa classe os óxidos, nitretos e carbetos. E como exemplos podemos citar refratário, cimento, vidro e porcelana. Devido à natureza de suas ligações químicas, esses materiais normalmente são isolantes térmicos e elétricos, além de serem duros e frágeis e resistentes às elevadas temperaturas. Então, eles não vão conduzir corrente elétrica porque a gente vai ter a carga direcionada. Um átomo vai estar puxando o outro devido à diferença de carga. Um cátion puxando o seu ânion respectivo. Então, a gente não tem essa mobilidade dos elétrons como a gente tem no caso dos materiais metálicos. Então, por isso, eles são o oposto. Eles são tipicamente isolantes térmicos. São utilizados pela humanidade desde os tempos neolíticos e até hoje têm uma grande importância, atuando em vários setores como automotivo, eletrônico, construção civil e aeroespacial. Devido ao seu elevado ponto de fusão, as cerâmicas são resistentes a altas temperaturas e por isso são utilizadas na construção de fornos siderúrgicos e blindagem ao aquecimento nos ônibus espaciais. Também podem ser utilizados como isolantes térmicos de resistores e capacitores. Atualmente, as propriedades dos materiais cerâmicos é um ramo de grande interesse científico, tendo em vista seu aproveitamento para o desenvolvimento de cerâmicas tecnológicas com propriedades inovadoras em áreas que envolvam catálise ambiental, saúde e agricultura. Novamente, a referência que eu tirei esse texto, se vocês quiserem ler o texto integralmente, está aqui embaixo. Então, os materiais cerâmicos eles apresentam propriedades complementares aos materiais metálicos. Então, quais são essas propriedades significativas dos materiais materiais cerâmicos? Eles apresentam dureza e fragilidade, e essa dureza e fragilidade é devido ao tipo de ligação que os formam, que é a ligação iônica. Eles são naturalmente isolantes térmicos e elétricos. Eles apresentam elevada resistência química, então eles não sofrem reação facilmente. Elevado ponto de fusão e altamente resistente à corrosão, diferente dos materiais metálicos, e também resistentes a altas temperaturas. Então aqui, se a gente olhar essa parte verdinha a respeito dos materiais cerâmicos, a gente vai ver que as rochas e as cerâmicas, de um modo geral, elas já são usadas pela humanidade desde tempos que a gente nem consegue se recordar. Então, quando teve o boom dos materiais metálicos, a gente teve uma queda dessa utilização desses materiais cerâmicos, mas ainda hoje eles apresentam essa grande aplicação e está crescendo cada vez mais com a descoberta de novas aplicações para esses tipos de materiais. Então, se a gente for ver as aplicações, a gente também vai ter as mais variadas, observando materiais cerâmicos no nosso dia a dia o tempo todo. E
Por fim, os materiais poliméricos, se a gente também fizer a mesma busca sobre os materiais poliméricos, a gente vai ter essa definição, várias definições, mas essa eu achei um pouquinho mais completa, que vocês também podem encontrar aqui na referência que está aqui embaixo, tá bom? Se vocês podem encontrar o texto integralmente. Então, o que são os materiais poliméricos? Os polímeros são macromoléculas compostas por unidades repetitivas denominadas meros e são ligadas por ligações covalentes. Então, aqui, a principal ligação que dá origem aos compostos poliméricos, aos polímeros, são ligações covalentes. Existem polímeros obtidos de fontes não renováveis, como polímeros obtidos de fontes renováveis. Polietileno, polipropileno e policloreto de vinila, polímeros muito comuns no dia a dia, são exemplos de polímeros advindos de fontes não renováveis. A quitosana, o colágeno, o amido, termoplásticos são polímeros advindos de fontes renováveis. Outra classe de polímeros são os elastômeros, com capacidade de se deformar 3 vezes o seu comprimento inicial, como a borracha natural. A maioria dos polímeros são isolantes térmicos e elétricos. Estudos recentes visam a produção e utilização de polímeros de fontes renováveis ou que sejam biodegradáveis após sua utilização. Dentre outras linhas de pesquisas, podem ser citados os polímeros para aplicação médica, como em próteses, e os polímeros condutores para aplicação em robótica, energia solar e eletrônica. Então aqui, se a gente observar o caráter da ligação covalente, a gente vai ter que a maioria dos polímeros, tanto de fontes renováveis quanto de fontes não renováveis, eles apresentam a propriedade de serem isolantes, tanto térmico quanto elétrico. Mas a gente vai ver que existe uma classe específica de materiais, que são chamados materiais polímeros conjugados, que eles podem apresentar uma elevada condutividade, se aproximando da condutividade de materiais metálicos, dependendo do tipo de dopagem e afins, mas eles podem também apresentar. Isso é uma descoberta um pouco mais recente, então antigamente se falava que materiais poliméricos não apresentavam essa propriedade, mas hoje a gente já sabe que sim, eles podem apresentar elevada condutividade, mas não todos. Então, quais são as propriedades desses materiais? Na maioria, eles são isolantes, mas eles podem se comportar como condutores. Eles podem ser transparentes, opacos ou translúcidos, e aí depende da cadeia polimérica, depende de como ela se organiza, depende do empacotamento, então a gente vai ter diferentes densidades e diferentes propriedades ópticas desses materiais. Eles apresentam menores pontos de fusão e de amolecimento comparados aos materiais cerâmicos, baixa resistência à temperatura e alguns tipos ainda apresentam a biodegradabilidade, que é uma propriedade bastante interessante, principalmente nos dias de hoje, em que o plástico, os materiais poliméricos se tornaram grandes vilões do meio ambiente. E aqui, se a gente olhar essa parte amarelinha desse gráfico, a gente vai ver a utilização por parte da humanidade dos materiais poliméricos, que começou então com os polímeros naturais, como a madeira, as peles, os adesivos, as fibras, e teve um grande salto quando se descobriu a borracha natural e depois um aumento gradativo da sua aplicação quando a gente teve o desenvolvimento de materiais sintéticos, que hoje se tornaram grandes vilões porque a gente tem uma demanda muito alta desse tipo de materiais e um acúmulo de lixo muito grande. Mas isso é um problema para outra discussão. E se a gente então for ver as aplicações dos materiais poliméricos, a gente tem uma infinidade de aplicações ao nosso dia a dia, ao nosso redor. Certo? Então a gente já falou a respeito dos materiais, de todos os tipos de materiais, das 3 grandes classes de materiais: materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Só que hoje, como a gente está falando de funções orgânicas, a gente vai focar nos materiais poliméricos. Então, como as funções orgânicas, elas se aplicam aos materiais poliméricos. Então, a gente viu que um polímero é uma macromolécula formada pela repetição de moléculas de baixa massa molecular, que quando se unem, formam a unidade repetitiva de um polímero ou um mero. Então, a gente tem moléculas pequenas, vamos pensar no polietileno, por exemplo. A gente tem o polietileno, como o próprio nome sugere, ele é um material formado por várias unidades de etileno. Poli significa muitos, então a gente tem várias unidades do etileno. O etileno é um grupo simples formado por 2 átomos de carbono ligados por uma dupla ligação.
O etileno, então, quando ele está na forma de etileno, ele está formando um monômero, que é a unidade que vai dar origem ao polímero. O etileno vai sofrer ligação, vai sofrer uma reação química, vai se ligar sucessivamente a outros etilenos e vai formar uma longa cadeia de polietileno. Mas cada unidade que antes constituía o etileno e agora constitui um carbono ligado a uma ligação simples com outro carbono, que a gente já vai ver isso depois, vai formar um mero, é a unidade que vai se repetir ao longo de toda a cadeia. Essa é a definição de um polímero. E aqui nesse exemplo a gente tem a unidade repetitiva do PET. PET é bastante comum no nosso dia a dia, a gente tem as garrafas PETs, né? Então a unidade repetitiva do PET é esse grupo aqui formado por esses átomos em especial. O mais comum para a gente dos polímeros são os plásticos. Os plásticos, eles são polímeros que podem ser moldados de forma apropriada e podem ser usados para diferentes aplicações. Então, os plásticos não é um único tipo de polímero, o plástico. Então, PET é um plástico, polietileno é um plástico, polipropileno é outro plástico. A gente tem essa infinidade de aplicações dos plásticos devido a eles serem produzidos de diferentes formas, de diferentes compostos com diferentes aplicações. Diferentes propriedades que possibilitam diferentes aplicações. Esses materiais, eles são formados por reações de polimerização. Reações de polimerização são reações químicas que formam polímeros. A gente tem as poliadições, policondensações, que são as duas principais formas de produzir polímeros. Então agora a gente vai ver a respeito da poliadição, seguido da policondensação e das propriedades físicas desses materiais. Quando a gente fala da poliadição, a gente fala de reações químicas que envolvem a utilização de alcenos. Lembrando de aulas passadas, os alcenos, eles são aquele grupo da química orgânica que apresentam ligações duplas. Então, a gente tem um carbono ligado a outro carbono através de uma dupla ligação. Então, a poliadição ela vai acontecer entre alcenos de diferentes tipos, com diferentes quantidades de átomos de carbono, mas sempre alcenos. Então, vamos pegar aqui como exemplo o etileno gerando o polietileno. Então, a gente tem aqui a unidade repetitiva do etileno, que é formado por um átomo de carbono ligado duplamente a outro átomo de carbono. E quando eles se ligam e dão origem ao polietileno, a gente não tem mais a dupla ligação. A dupla ligação se transformou em ligação simples para formar o material polimérico. Então aqui a gente tem que o etileno é o monômero dessa reação e o polietileno é formado pela repetição de etilenos. Cada grupo que vai se repetir, cada grupinho de etileno, então aqui, quais são esses grupinhos? É esse aqui, ó. Um carbono, um CH2 ligado a outro CH2. Isso aqui é o mero, é a unidade repetitiva que vai se repetir ao longo de toda a cadeia polimérica. Então, esse é o mero do polietileno. Então, vamos pegar aqui como exemplo outra molécula de alceno também. Então, a gente tem uma dupla ligação entre dois átomos de carbono, só que aqui, ao invés de ter 4 átomos de hidrogênio, a gente tem um átomo de cloro. Então, a gente tem um cloreto de alceno aqui. Quando a gente vai fazer essa reação, que nesse caso é o cloreto de vinila, a gente vai produzir o policloreto de vinila, o PVC. Então, a unidade de repetição do PVC vai ser essa aqui, um carbono, que é um CH2, ligado a outro carbono, que é um CH, ligado a um átomo de cloro. E aí a gente representa esse N aqui, depois desse colchete, desse parêntese, que esse N quer dizer N vezes que essa unidade está se repetindo. A gente tem N pedacinhos desse formando a molécula de polímero. Aqui a gente também tem uma molécula de alceno, só que aqui a gente não tem mais o etileno, a gente tem o propileno, porque a gente tem 3 átomos de carbono. O propileno, então, quando ele sofrer a reação de polimerização, ele vai dar origem ao polipropileno. E a unidade de repetição do polipropileno é essa aqui, um carbono ligado a 2 hidrogênios, um CH2, ligado a um CH que está ligado a um CH3. E de novo esse N aqui, indicando que essa unidade se repete N vezes. Então, o que é a reação de poliadição?
A reação de poliadição é uma reação de adição que vai acontecer em 3 etapas, uma etapa de iniciação, uma etapa de propagação e uma etapa de término. A gente já viu um pouquinho dela lá quando a gente falou a respeito dos alcenos. Então vamos pegar aqui como exemplo essa molécula hipotética que tem 2 átomos de carbono, então, 2 átomos de oxigênio ligado a um grupo R qualquer. Essa molécula aqui, ela é uma molécula que pode formar um radical facilmente. Então, na etapa de iniciação, a gente vai ter a formação de um radical, como nesse caso, a etapa de iniciação ela é iniciada pela formação de um radical. A gente pode ter a formação de cátions, de ânions, de diferentes tipos, mas aqui vamos só representar esse radical. Esse radical é uma molécula instável, que vai ser uma molécula que vai sofrer reação química facilmente. Então, eu tenho essa formação desse radical. E esse radical, por ser altamente instável, ele vai atacar o elo mais fraco de uma molécula, que nesse caso, quando a gente tem um alceno, é a dupla ligação. Então, esse radical ele vai atacar a dupla ligação e vai passar essa instabilidade, esse radical, para o átomo de carbono. Essa é a etapa de iniciação, é onde se inicia, a gente tem um monômero que está ativado. Esse monômero que está ativado, então, ele vai começar a atacar outros monômeros. Então, ele vai atacar essa dupla ligação de um outro monômero e vai passando cada vez mais para frente essa instabilidade, que de novo vai atacar outra molécula de monômero, aí que a gente representa com esse N na frente, porque isso vai acontecer N vezes. E a molécula vai crescendo N vezes, formando uma macromolécula, uma molécula de alta massa molecular. E por fim, a gente tem a etapa de término, que uma das formas de terminar essa polimerização é quando essas duas instabilidades se encontram, ocorre a ligação química e acabou, não tem mais instabilidade, a reação se encerra por ali. Então, uma das características da poliadição é essa realização em 3 etapas, uma etapa de iniciação, propagação e término, que dependendo do tipo de polímero que a gente estiver obtendo, a gente vai ter diferentes tipos de iniciação, diferentes tipos de propagação e diferentes tipos de término, mas o conceito em todos eles é o mesmo. Na polimerização por condensação, a gente vai ter reações químicas que envolvem grupos funcionais específicos. O que é isso? Quais são os grupos funcionais específicos? Vamos pegar aqui como exemplo a formação do PET. Para formar o PET, eu vou pegar um dos monômeros, vai ser o ácido tereftálico, que ele vai reagir com o etileno glicol. O que é isso? Eu tenho 2 funções orgânicas diferentes aqui, dois grupos funcionais diferentes aqui. Eu vou ter um ácido carboxílico reagindo com um álcool. O etileno glicol é um álcool, como a gente viu, e o ácido tereftálico também é um ácido carboxílico. E o que é interessante aqui a gente observar é que tanto o ácido tereftálico quanto o etileno glicol, eles apresentam 2 funções do seu grupo. Então, o ácido tereftálico, ele apresenta 2 funções ácido carboxílico, uma em cada ponta da molécula. E o etileno glicol apresentam 2 OH, um em cada ponta da molécula. Então, essa é uma característica bastante importante desse tipo de polimerização. Então, o ácido tereftálico, quando sofre reação com o etileno glicol, vai produzir o PET e vai ocorrer liberação de uma molécula de água. Então, aqui a gente tem a unidade que vai se repetir quando a gente formar o PET. A gente tem ainda, como exemplo, a formação do nylon, em que a gente vai ter o ácido adípico, que também tem 2 funções ácido carboxílico, reagindo com a hexanodiamina, que vai ter 2 funções aminas, uma em cada ponta da molécula. E por isso, a molécula de nylon, ela vai ter tanto características do ácido carboxílico que deu origem, como da amina. Então, a gente vai ter a carbonila e a amina formando essa molécula de nylon, também com a liberação de uma molécula de água. Então, agora, vamos olhar esses monômeros em especial. Tanto o etileno glicol, hexanodiamina, o ácido tereftálico e o ácido adípico. Vamos olhar primeiro o etileno glicol. Então, como a gente viu, o etileno glicol, ele apresenta 2 grupos álcoois, 2 hidroxilas. A hexanodiamina, ela vai apresentar 2 aminas, uma em cada ponta. O ácido tereftálico e o ácido adípico, eles vão apresentar 2 grupos ácido carboxílicos em suas moléculas. O que isso significa? Em todos os casos, a gente apresenta o que a gente chama de
bifuncionalidade. O que isso quer dizer? A gente tem duas funções do mesmo grupo funcional. Então, para ser um monômero, para a molécula orgânica ela poder se comportar como um monômero para a produção de um polímero, ela precisa apresentar essa bifuncionalidade, pelo menos a bifuncionalidade. Ela pode ter mais do que dois grupos funcionais, mas se ela não tiver pelo menos dois, a molécula não vai crescer formando cadeia. Ela vai reagir somente com outra molécula e a reação para por ali e a gente não consegue continuar crescendo a cadeia. Então, quando a gente fala de funções orgânicas, de grupos funcionais, dando origem a materiais poliméricos, a gente tem que ter em mente que para uma molécula orgânica se comportar como um monômero, poder formar unidades repetitivas de um polímero, ela precisa necessariamente apresentar funcionalidade de pelo menos dois, que é chamado de bifuncionalidade. Desse tipo de síntese, a gente pode pegar como exemplo a síntese do nylon, que é uma síntese bastante interessante porque você pode ver realmente a produção do nylon. Então, se você der uma busca no Google a respeito da síntese do nylon, se digitar a síntese do nylon, vocês vão encontrar esse primeiro vídeo aqui, que é essa síntese do nylon, o primeiro vídeo que vai aparecer, e clicando nesse vídeo vocês vão conseguir assistir a síntese do nylon de forma bem rapidinha, bem explicadinha, como é simples a produção do nylon e vocês vão ver formando os fios de nylon, que é uma das características do nylon, essa possibilidade de formação de fios de fibras. E quais são as propriedades físicas desses materiais, então? Quando a gente fala de propriedade física, a gente pensa principalmente na massa molar, no ponto de fusão e na viscosidade deles. Então, eles apresentam particularidades quando comparado uma molécula grande com uma molécula pequena. Então, se a gente observar a massa molar, o ponto de fusão e a viscosidade do etileno, vai ser diferente de quando a gente olhar a do polietileno, porque a gente está aumentando a quantidade de átomos ali, a massa molar desse composto. Então, a gente vai ter mudanças significativas nas suas propriedades físicas. Então, a primeira delas, a massa molar média. Quando a gente fala de massa molar de materiais poliméricos, a gente tem que ter em mente que a gente não tem um valor exato. A gente apresenta polidispersividade, ou seja, quando a gente fala de uma massa molar de um polímero, a gente fala da massa molar média. É a média entre elas, a gente não tem um valor exato. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem o processo de polimerização, a gente não consegue garantir que todas as moléculas reagiram formando a mesma quantidade de unidades repetitivas em uma cadeia polimérica. Então, a gente vai ter diferentes quantidades de unidades repetitivas nas cadeias poliméricas de um mesmo tipo de polímero. Então, quanto menor for a polidispersividade desse material, mais próxima uma das outras está a massa molar dessas cadeias. Quanto maior a polidispersividade, mais distante está uma massa molar da outra, mas sempre vai ter uma diferença de massa molar entre elas. Por isso, quando a gente fala de polímeros, a gente não fala de massa molecular. A gente não consegue estimar a massa de uma única molécula. A gente fala de uma massa molar, considerando uma média entre as moléculas. A gente, então, fala a respeito do ponto de fusão. Quando a gente fala de polímero, a gente não fala de ponto de ebulição, porque as cadeias são muito grandes. Se as cadeias são muito grandes, para a gente conseguir fazer com que elas se separem uma das outras a nível de apresentar um composto no estado gasoso, a gente precisaria de uma energia tão alta que essa energia primeiro vai destruir as ligações covalentes para depois conseguir chegar a mudar a quebrar as interações intermoleculares. Porque as interações intermoleculares, elas vão se somando conforme a molécula vai crescendo. Então, elas vão ficando tão maiores, a energia necessária para separar a molécula é tão maior que ela vence a energia necessária para quebrar a ligação covalente. Então, quando a gente fala de polímero, a gente fala somente de ponto de fusão. Quando a gente trata sobre o ponto de fusão de um polímero, a gente também é importante lembrar que eles não apresentam um ponto de fusão definido.
a gente tem uma faixa em que essa fusão está acontecendo. E na verdade não é uma fusão de fato, não passa para o estado líquido de fato. Ele vai amolecer com o aumento da temperatura. Então eles vão ficando mais mole, mais mole, mais mole, até chegar nesse ponto de fusão. Então a gente vai ter um longo percurso até o material realmente estar fundido. E para a gente poder estimar a respeito do ponto de fusão desse material, a gente tem que olhar a cristalinidade dele. O que é a cristalinidade? Quando a gente fala que o material ele é cristalino, a gente está dizendo que as moléculas elas estão se organizando de uma forma a se empacotar mais efetivamente. Então, para elas se empacotarem, a gente vai ter que dar uma ordem. Então, cristalinizar o material é dar uma ordem, eles vão ter uma ordem cristalina ali. Mas materiais poliméricos, devido à alta complexidade das suas cadeias poliméricas, eles não apresentam um material 100% cristalino. A gente não consegue organizar 100% das moléculas. A gente vai ter regiões que são ditas cristalinas e regiões que são ditas amorfas. Então, aqui nesse exemplo, onde a gente tem a região cristalina, representada em verdinho aqui, a gente tem não temos um emaranhado de moléculas, a gente tem uma distribuição de uma forma regular. Então aqui é como se fosse um zigue-zague. Então as cadeias elas estão se organizando, nela mesma, ela está se organizando dessa forma em zigue-zague. Agora, se a gente tem uma região em que está caótica, que a gente não consegue achar uma ordem, a gente tem uma região amorfa. Então, quando a gente tem a região cristalina, a gente tem uma maior interação entre as moléculas. Então, dependendo do tipo de conformação que essa cadeia vai assumir, a gente vai ter a possibilidade de maior interação cristalina ou menor. E quanto maior for a cristalinidade do material, maior vai ser o seu ponto de fusão, maior vai ser a sua viscosidade, porque mais difícil vai ser separar essas moléculas. Uma outra propriedade física interessante dos materiais poliméricos é a sua elevada elasticidade, de alguns materiais, é claro. A gente sabe que existem as borrachas, os elásticos, que esticam até 3 vezes mais o seu volume inicial. Esses tipos de materiais que apresentam essa elevada elasticidade são chamados de elastômeros. Então, aqui como exemplo, uma borracha. E essa propriedade de elastômero é devido a ligações cruzadas que acontecem entre as moléculas. Essas ligações cruzadas aqui, elas estão representadas por essas cadeias de enxofre. Então, a gente tem essa formação de intercruzamento entre as cadeias formada por esses átomos de enxofre. Então, essas ligações com enxofre vão amarrar as cadeias. Quanto maior a quantidade de ligações intercruzadas a gente tiver, mais você vai conseguir, menos você vai conseguir puxar essa molécula, porque mais presa uma nas outras elas vão estar. Mas, em contrapartida, se você tiver uma menor quantidade de ligações de enxofre ali no meio, você vai conseguir esticar um pouco mais as cadeias, o material, então as cadeias conseguem se alongar ainda mais. Só que a hora que você solta essa solicitação, devido a essas ligações entre as cadeias, elas vão puxar as moléculas para a posição inicial. Então, se você tiver uma força tão grande a ponto de romper essas ligações entre as cadeias, aí sim você não vai conseguir fazer com que ela volte à posição original. Mas se você não vencer essa força para romper essas ligações, aqui no caso as ligações do enxofre, você vai conseguir fazer com que volte, então apresente essa elasticidade, a possibilidade de se deformar e de voltar à sua posição original. A gente aqui então finaliza a aplicação das funções orgânicas em materiais poliméricos e podemos passar para a biologia. Então, como que as funções orgânicas elas se comportam nas macromoléculas biológicas, que também são macromoléculas, que também se assemelham ao comportamento de polímeros, mas apresentam essa propriedade biológica. A gente começa então falando a respeito das proteínas. Então, as proteínas elas são constituídas de aminoácidos. Os aminoácidos eles vão se ligando uns aos outros, formando os peptídeos e, por último, as proteínas. Então, os peptídeos nada mais são do que as proteínas em crescimento ou as proteínas sendo quebradas em aminoácidos. É o meio do caminho entre um aminoácido e uma proteína. A gente tem 20 aminoácidos que compõem as proteínas que a gente conhece. Então, aqui eu deixei representado a estrutura química dos 20 aminoácidos que a gente conhece. Se a gente pegar a palavra aminoácido, a gente já consegue entender mais ou menos do que se trata a sua estrutura. Então, vamos pegar o aminoácido mais simples, que é a glicina.
A glicina aqui, a gente pode observar que ela tem 2 átomos de carbono. Um dos átomos de carbono está ligado duplamente a um oxigênio e a um OH, e o outro está ligado a uma amina. Daí vem o nome aminoácido. Por que é o mais simples? Porque aqui a gente só tem realmente uma função amino e uma função ácido carboxílico, formando um aminoácido. Então, o grupo ácido é o C-OH e o grupo básico, que é uma amina, é o NH2. Então, os aminoácidos, eles apresentam esse caráter tanto ácido quanto básico, graças à presença do ácido carboxílico e do grupo básico, que é o grupo amina. Quando as moléculas de aminoácidos se unem, elas vão se unir através do OH do ácido carboxílico e de um hidrogênio do grupo amina. Então a gente sempre vai ter essa ligação aqui acontecendo, sendo liberado uma molécula de água e a formação da ligação peptídica. A ligação peptídica, então, é a ligação que ocorre quando a função ácido carboxílico de um aminoácido se liga à função amino de outro aminoácido, formando então um dipeptídeo e uma molécula de água que foi liberada. As proteínas, então, elas podem apresentar diferentes estruturas. A gente tem uma estrutura primária, que vai ser a sequência de aminoácidos dessa proteína. A gente tem a sua estrutura secundária, que vai formar uma estrutura secundária de acordo com a interação intermolecular entre os grupos hidrogênio que tem, então vai ter ligação de hidrogênio entre as moléculas, entre a própria molécula, formando essa forma helicoidal, por exemplo. Uma estrutura terciária, que vai ser essa estrutura que a gente tem, por exemplo, de helicoidal, ela vai começar a se dobrar, vai começar a se novelar, então vai ter essa ligação entre as cadeias mesmo. E por fim, uma estrutura quaternária, que vai ser essas cadeias que já estão enoveladas, elas vão começar a interagir com outras cadeias. Então, as cadeias se unem formando essa estrutura quaternária da molécula. Então, os aminoácidos vão se ligando e vão formar a proteína. A sequência como eles estão se ligando vai formar a estrutura primária da proteína, é a característica daquela proteína. Qual é ela vai ser determinada pela forma como os aminoácidos estão se ligando e dando essa sequência. Depois, como elas vão se organizando entre ela mesma, por exemplo, numa estrutura helicoidal, a gente tem a estrutura secundária da cadeia. Ela ainda pode começar a se enovelar, interagindo ainda mais com a própria molécula numa estrutura terciária. E por fim, cada molécula vai começar a interagir com outras moléculas, formando a estrutura quaternária da proteína. Além das proteínas, quando a gente fala de funções biológicas, a gente tem também os carboidratos. Quais são os carboidratos? Aqui a gente tem um exemplo bem simples de um carboidrato que é formado da união entre a glicose e a frutose. Então, a gente pode observar numa molécula desse tipo, numa pequena molécula de carboidrato, a presença de muitos grupos OH. Então, a gente tem vários grupos OH de álcool, aqui nesse caso não é um fenol, ao longo de toda a molécula. Além do grupo álcool, a gente também pode encontrar esse oxigênio, que está formando um heteroátomo na cadeia, e por isso é um éter, também em grande quantidade, dependendo do tamanho da molécula em questão. Então, essa é uma característica dos carboidratos, eles têm a presença de bastante oxigênio na estrutura. Esse é o exemplo de um carboidrato de molécula pequena. Mas a gente pode ainda encontrar carboidratos de moléculas muito grandes, como por exemplo uma molécula de amido. Aqui a molécula de amido está sendo representada somente por uma unidade, tá bom? A gente tem só um pedacinho da molécula de amido. E nela a gente também observa grande quantidade de grupos OH e grande quantidade de grupo O, que está sendo formado por um heteroátomo ali no meio da cadeia, formando essa função éter na cadeia do amido. A mesma coisa a gente apresenta na celulose, então aqui a celulose também é uma macromolécula formada pela unidade repetitiva de vários grupos desse tipo, por isso a gente tem esse N aqui nesse cantinho. Por isso a gente tem esse N aqui no cantinho. E na celulose a gente também observa muitos grupos OH e muitos oxigênios também ali entre os átomos de carbono. E por fim, nós temos o DNA e o RNA. Pegando aqui a ilustração de um DNA, a gente tem que o DNA
Ele é composto por essas 4 bases nitrogenadas. A citosina, que é essa molécula representada aqui, a guanina, que é essa outra molécula aqui, a adenina, essa molécula aqui, e a timina, essa outra molécula aqui. Vamos olhar então cada molécula dessa em especial? Então, vamos identificar as funções orgânicas que a gente encontra aqui, quais são os grupos funcionais. A gente vai ver que a gente vai ter vários grupos contendo nitrogênio e com diferentes quantidades de hidrogênio ligados a ele. E a gente vai ter também esse grupo dupla O ali. Mas esse grupo dupla O nada mais é do que a complementação dessa amina que a gente tinha aqui. Então, a amina, quando ela se liga, quando ela está ligada a um átomo de carbono que tem um dupla O, a gente tem, na verdade, uma amida. Então, a gente tem nas bases nitrogenadas funções aminas e funções amidas na mesma molécula. Então, no caso dessas moléculas biológicas do DNA e do RNA, as bases nitrogenadas elas são formadas pela função orgânica, pelo grupo funcional amina e amida. Por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar anotado para mim aí, que eu tento responder para vocês em um próximo vídeo. Por hoje é só. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!